Esse áudio já vou começar com a seguinte pergunta: você está pronto para receber? Se amanhã chegasse o que você espera há anos, quem exatamente estaria lá para receber? Hoje, diante dos áudios anteriores, eu não vim trazer nenhuma novidade de recebimento, não vim falar de prazo de operação, de atualização. Como sempre, eu vim falar sobre você. E eu preciso ser honesto. Sempre serei honesto contigo. E parte do que eu vou dizer aqui, como pode ter acontecido no áudio anterior, vai te incomodar. E esse incômodo, ele é o ponto. Porque quem não consegue ouvir a verdade sobre si mesmo hoje, não vai saber lidar com a verdade do dinheiro amanhã. Eu quero te fazer uma pergunta direto ao ponto. Quantas horas da sua semana você passa vasculhando YouTube, grupos, live, atrás de alguma atualização, algum sinal, alguma promessa que chegou? E qual que é o sentimento? Qual é a sensação? O que acontece depois? Você escuta, acredita por horas e aí, bum, nada. A raiva volta. E aí eu te pergunto com todo o respeito do mundo, o que exatamente te faz depositar tanta fé em fontes que nunca acertou nada? Eu acabei de compartilhar com vocês um áudio que eu falei resumidamente, mas bem resumido. Coisas que estão acontecendo nos bastidores financeiros mundialmente. Pensa comigo, pessoal, se a operação que vocês espera envolve 214 países, trilhões de dólares, transição do sistema financeiro global, você realmente acredita que alguém que tem esse tipo de informação vai no YouTube falar por 40 minutos? Sério mesmo, gente? De verdade que você acredita nisso? Você não acha que isso parece um pouco estranho? No fundo, eu percebo que as pessoas que têm esse hábito sabem da verdade. Eu conheço várias pessoas e pergunto, cara, por que que você ainda escuta esse cidadão aí? Se toda vez você manda áudio dele para mim, que não é para mandar, pelo amor de Deus, não mande. E você fica bravo com o cara, você xinga o cara, xinga a mãe do cara, xinga o filho do cara. Mas, irmão, você foi buscar, você abriu, você deu play. É igual esse áudio, eu tô mandando para vocês. A decisão de dar play é somente de vocês. Se eu fizesse uma live aqui agora, nesse grupo ou em outro grupo, e falasse de operação, eu aposto com vocês que 70% das pessoas estariam lá. Mas se eu abrir uma live para falar sobre educação neurobiológica, mental, podemos jogar aí para 5%, 3% das pessoas. Olha a discrepância de uma realidade da outra. E aí as pessoas escutam os gestores, líderes falando que até em 2 anos e meio, 5 anos, 90% vão perder, elas justificam isso. Nossa, as pessoas são pessimistas, as pessoas são invejosas. Não é assim também não. Ah, não é não? Então paga para ver. Paga para ver. Você está tendo a oportunidade de mudar a tua vida definitivamente. E você vai pagar para ver. Simples assim. Não tem conversa, pessoal. Não tem acordo. Não existe acordo. Tá? Não existe acordo. E você não acredita, no fundo, você percebe que esses áudios, essas mensagens, é tudo papagaio, mentira, mas continua sempre voltando e ouvindo esses áudios. Existe, um estudo na psicologia comportamental,
que denomina isso como reforço de razão variável, que é o mesmo mecanismo que prende pessoas no caça-níquel. Lembra que eu dei esse exemplo no áudio passado? Não é que isso significa fraqueza, isso aqui é biologia. Porque o seu cérebro, pessoal, eles liberam, o seu cérebro libera dopamina, não na recompensa em si, mas na antecipação da recompensa. E quando a recompensa não vem, o que que acontece com o seu cérebro? Ele quer aumentar a busca. É por isso que você está buscando informação para tudo quanto é lado. Eu conheço pessoas que estão em trocentos e 56 mil grupos. Aí eu falo, gente do céu, para que isso, meu Deus do céu? O que que vai resolver aquela ansiedade, aquele despreparo, aquele desespero? A pessoa está viciada na esperança. Enquanto isso, horas que poderiam estar sendo usadas para se preparar realmente de verdade, vocês estão consumindo ah, através de um loop que nunca entregou nada, a não ser ansiedade, raiva, medo e ódio. Porque, como eu disse no áudio anterior, você vive exatamente na realidade que você cria. A física quântica, que não é metáforazinha baratinha, tá? Isso aí é estudo feito em laboratórios. Ela diz que ela diz algo que até mesmo a espiritualidade já falava há milênios atrás, que o observador, ele interfere naquilo que é observado. O que você pensa, sente e repete com consciência não é separado da sua realidade. Ela é a realidade que você cria. Então eu preciso, como sempre, fazer uma pergunta que vai cortar alguns paradigmas aqui. Nos últimos anos de espera, qual é a realidade que você construiu para você? Foi a realidade de escassez, de raiva, de medo ou da procrastinação? Tipo, quando eu receber, eu cuido disso, quando eu receber, eu me organizo, quando eu receber, eu contrato os especialistas, eu faço um curso intensivo. Tu acha que vai dar tempo, cidadão? Tu acha que vai dar tempo de fazer essas coisas? Você tá achando que esse sistema aí, pelo visto, não conhece. Se conhecesse, Paulo Vieira tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: você está onde está baseado no conhecimento que você adquiriu até hoje. Você estaria em outro lugar, mais longe, se você tivesse o conhecimento de quem está lá. É a mais pura realidade. E a neurociência, ela fala que cada vez que você repete um pensamento, um circuito neural, ele fica, ou ele é, na verdade, fortalecido. Você fortalece esse circuito. Né? Foi falado pelo Donald Hebb, o nome dele, que é um neurocientista na década de 49. Ele fala no livro dele que neurônios que se disparam junto se conectam junto. Ou seja, cada vez que você pensa em escassez, você está literalmente esculpindo seu cérebro para enxergar somente escassez. Cada vez que você sente raiva ao escutar uma notícia sobre recebimento, você está treinando seu sistema nervoso para responder com raiva a tudo relacionado a dinheiro. E depois que você faz isso durante anos, esse padrão, ele não fica mais no seu pensamento, ele fica literalmente no seu corpo. Foi feito um estudo em Harvard em 2013, aproximadamente 2.000 pessoas. Eles colocou
Eles fizeram um teste muito interessante, né? Pessoas que, por exemplo, mantinham um estado crônico de ansiedade financeira, eles comprovaram que apresentavam alterações mensuráveis no hipocampo, ou seja, que é aquela região do cérebro responsável pela memória de tomada de decisão. E, e anos de espera ansiosa de todos que fazem parte de tudo isso, não apenas está te deixando estressado, eles estão alterando estruturalmente a parte do seu cérebro que toma decisões financeiras. O engraçado é que esse estudo de Harvard, ele, ele afirmou, ele comprovou que as pessoas que mantiveram um estado crônico de ansiedade financeiro apresentam, apresentaram uma alteração mensurável no hipocampo. Agora pensa comigo, com esse cérebro, você vai gerenciar a fortuna? Você acredita que com esse cérebro atual, você vai conseguir gerenciar essa fortuna? Imagina que a sua vida é um livro. Todo dia você acorda com uma página em branco. E todo dia antes de dormir você preenche essa página. Mas com um problema. Você não está preenchendo a página de hoje. Você passa o dia preenchendo páginas do futuro. Quando eu receber, eu vou fazer isso. Quando chegar, vou resolver aquilo lá. Aí sim minha vida vai começar a verdadeira, o ponto de virada. Só que essas páginas futuro que você escreve, você as preenche com a tinta da frustração de hoje, com a ansiedade de hoje, com o medo de hoje. E quando chega na página futura, ela não está mais branca, ela está toda manchada. Isso aqui não é metáfora, pessoal. A neurociência, ela tem um nome para isso, chamado de rede no modo de padrão, que em inglês significa Default Mode Network. Ou seja, quando você não está ativamente focado em algo, o teu cérebro ele ativa automaticamente o DMN, que é a rede de modo de padrão, né? E ele cria uma rede neural que simula futuros possíveis, baseado em experiências passadas. Olha que profundo isso. Ou seja, se as suas experiências passadas são de espera, frustração, de escassez e de medo, o seu cérebro, no piloto automático, ele simula o futuro de espera, frustração, escassez e medo. É um ciclo, é um padrão. E aí você acorda já carregando o peso do amanhã que ainda nem chegou. E o presente, como é que está o presente? Está vazio, sem dono, sem propósito. Existe um estudo também do Dr. Matthew do Killingsworth, acho que foi em 2000, bom, nos anos 2000, que ele rastreou basicamente 15 mil pessoas em tempo real. E ele descobriu que a mente humana está vagando 47% do tempo. A mente humana está vagando 47% do tempo, certo? E quando ela vaga, ela vai para pensamentos negativos em 80% das vezes. Que é a famosa frase da vovó. Mente vazia, oficina do diabo, né? E essa conclusão, ela foi devastadora. Ou seja, uma mente que vagueia é uma mente infeliz, totalmente infeliz. O próprio Neville Goddard foi um dos maiores provocadores, né, da nova ciência baseada no poder do pensamento positivo. Ele disse, não como curiosidade, mas como princípio, que a imaginação não é um passatempo, ela é uma ferramenta criativa mais poderosa
que o ser humano possui. Só que Godard também era específico, ele era bem específico sobre algo que a maioria das pessoas, até mesmo dos leitores dele, ignora. Ele fala assim que o estado que você ocupa, não o estado que deseja, mas o estado que você ocupa agora é o que vai se manifestar. Se o seu estado que você ocupa é da espera ansiosa, o universo não te entrega o que você espera, ele te entrega aquilo que você manifesta. E o próprio Cristo, ele disse o mesmo, só que com outras palavras, quando ele fala lá que a quem tem, mais será dado, a quem não tem, até o que tem será tirado. Isso aqui não é injustiça, é a lei, é a identidade. A identidade, ela atrai identidade. Se você parar agora e olhar friamente para a sua psique, para a sua mente, o que você vai encontrar? Qual que é a emoção você associa ao dinheiro nesse exato momento? Qual é a emoção? Eu disse no áudio anterior várias vezes, né, que o Kahneman, que é aquele psicólogo da economia comportamental, ele provou que decisões financeiras são 90% emocionais e 10% racionais. Se vier um gestor da Arábia Saudita e colocar uma lâmina aqui de R$ 5.000, você pode ter certeza que vai ter um monte de gente que vai fazer. Mas um monte de gente. Não precisa nem ser o sheik da Arábia, pode ser outra pessoa que nunca foi mencionada até então, com uma proposta de a minha operação vai ser paga esse ano, é a única. Só que a gente vai pagar lá na Suíça, porque o sistema brasileiro é um sistema corrupto e a gente tem um banco lá e vai receber por lá. Um monte de gente vai fazer. Um monte de gente vai fazer. Aí você fala, ó, o custo do treinamento para você lapidar a tua mente, para você avançar cada vez mais e mais no conhecimento da sua própria psique, vamos dar um exemplo aqui, é R$ 1.000, ou seja, 5 vezes menos, mas vai vir um ou outro, e olha lá, dá pedindo desconto. E quando é menos que isso? Poxa vida! E isso é basicamente, pessoal, a estatística da maioria das pessoas envolvidas nessas operações no mundo, não é só aqui no mundo. Eu conheço pessoas da Bolívia, da Colômbia, que tá nessa mesma pegada. E quando a emoção domina, é medo ou raiva. O ser humano toma decisões que o faz perder absolutamente o caminho, a estrutura, mesmo quando ele estava prestes a ganhar. Entende? O que você faz com raiva ou decepção quando elas aparecem? O que você faz? Existe uma pesquisa no Instituto Max Planck, mostrou que pessoas com baixa regulação emocional cometem 3 vezes mais erro em negociações de alto valor do que pessoas com inteligência emocional treinada. 3 vezes, pessoal, mais erros em negociação. Não porque são menos inteligentes, mas porque nunca treinaram o músculo emocional. Você consegue ficar em silêncio sozinho, sem distração, por 30 minutos? Pode parecer simples, né? Essa pergunta. Você consegue? Ficar 30 minutos em silêncio, sem celular, silêncio, paradinho, sei lá, no quintal da sua casa, sem nenhuma distração. Zero distração. Só você com você. Dr. Timothy Wilson, ele publicou na Science um estudo que deixou o mundo científico bem desconfortável. Ele falou assim que quando colocou estímulos por 15 minutos, 20 minutos, não lembro, na sala, onde haviam várias pessoas ali,
67% dos homens e 25% das mulheres preferiam, aplicar choques elétricos do que ficar em silêncio com os próprios pensamentos. Agora você imagina uma situação dessa, e esse estudo não foi tão antigo não. Se não me falha a memória, é um estudo de 2014, 2015. As pessoas prefeririam tomar choque elétrico do que ficar em silêncio com os seus próprios pensamentos. Se você não consegue se sentar com você mesmo, como é que você vai sentar com essa fortuna que tá guardando por anos? Porque ninguém preparou a gente para isso. E não foi, maldade, não foi proposital. Porque eles também não sabiam, a gente vê pela própria conduta da liderança. Eles também não sabiam de nada. Vão vir sabendo aos poucos. E você não precisava também depender do conhecimento dele, você precisava fazer o seu dever de casa. E eu vou te provar agora, não com opinião minha, tá? Mas eu vou provar para você com dados que desde criança, muitos aqui foi condicionado à seguinte situação: quem que já escutou dinheiro não dá em árvore, para ter algo tem que suar muito, ralar pra caramba, fica ladrão, vai ter com as formigas, ó, preguiçoso. Quem que já escutou essas frases aí? Talvez muitos de vocês escutou por dezenas, centenas de vezes na infância, né? E mesmo que foi dito por mãe, pai, avós, pessoas que te amavam, pessoas que confiavam em você. E o problema, pessoal, não é que essas pessoas eram más. O problema é que elas estavam passando basicamente aquilo que eles receberam também. É um trauma financeiro, se transmite com o gene, sabia disso? Que o trauma financeiro ele se transmite com o gene? Dr. Mark, diretor do Instituto para o Estudo de Trauma Familiar nos Estados Unidos, ele documentou no seu livro chamado Não Começou com Você, o livro chama Não Começou com Você. Padrões de escassez, medo e vergonha em relação ao dinheiro são transmitidos epigeneticamente, ou seja, biologicamente, geração para geração. Aqui em casa, eu ensino minhas crianças a lidar com dinheiro semelhante àquilo que é ensinado no Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que eu vou falar mais para frente. E muitos de nós carregamos o medo financeiro dos nossos avós no nosso corpo. Meu pai, tudo que ele ia fazer, ele ia construir uma casa top de linha, perdia a casa. Comprava uma carreta, perdia a carreta. Comprava um caminhão, perdia o caminhão. Era uma coisa assim, absurda. Minha mãe cuidava da gente, não estudava, não trabalhava. Aí separaram, a gente era novo, tinha 11 anos. Minha mãe teve que trabalhar, e a minha mãe trabalhava muito para cuidar de mim e do meu irmão. E nisso ela passou a ter interesse por estudar, formou, fez faculdade, mas até hoje ela fala que tudo que ela ganha, o dinheiro não dá. Eu já cansei de falar para minha mãe, ensinar educação financeira. Mas é muito difícil fazer as pessoas entender algumas coisas básicas. E ela vive reclamando que não tem dinheiro. E meu pai, coitado, até hoje não tem nada. É uma pessoa que trabalhou com deputado federal, foi assessor regional por 2 mandatos, ah, fez, conhece, sabe falar pra caramba muito bem, tem sexta série só, mas não consegue administrar. Nada que chega para ele consegue. Aí agora, imagina eu somar tudo isso, vendo meus pais, você vendo seus parentes, e muitas das vezes você presenciou pessoas próximas a você, um tio, um primo, que tinha mais recursos do que você, e às vezes você achou aquilo injusto, guardou aquele sentimento,
Você viu alguém perder tudo, guardou aquele medo, você foi humilhado por não ter, guardou aquela vergonha. Eu recomendei, né, se todo mundo leu, eu não sei, nem todo mundo é sincero às vezes, mas no meu grupo eu pedi para as pessoas ler alguns livros lá. Um dos livros que eu pedi para ler foi A Mente Milionária, Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker, né. Ele tem uma frase dele que eu gosto muito e sempre falo ela: "Cada um de nós tem um termostato financeiro interno, cada um, o nível de riqueza que o subconsciente considera normal. Se o seu termostato está calibrado em escassez e de repente você recebe muito acima disso, sabe o que vai acontecer? O seu subconsciente vai trabalhar para te trazer de volta ao normal. Sabia disso? Sem que você perceba, porque é intuitivo. Está registrado no código mental. Sem que você decida aquilo. É automático. E aí você vai me dizer, mas Romualdo, eu quero demais receber, eu amo dinheiro, estou pronto. E eu te respondo com toda a sinceridade: 70% dos ganhadores de loteria quebraram, perderam tudo em menos de 5 anos, em até 5 anos. E não era por falta de vontade ou por preguiça, mas porque o termostato deles não foi recalibrado. E você ainda me diz que está pronto? Você pode ver, pessoal, que a internet ela está cheia de casos de sucesso. Trabalhei 12 horas por dia, ah, 10 anos, né, por 10 anos e construir um império. Não vou falar o nome da pessoa, mas recentemente eu vi um podcast, o cara fala isso, um sorrisão de coringa nos lábios. Trabalhava 12 horas por dia por 10 anos e construiu um império. Isso pode ser verdade, mas não é a causa, é a consequência. Godard fala que uma frase, um pensamento, melhor dizendo, tem um pensamento de Godard e não é que é superficial, tá? Mas ele fala, ele ensinou algo que a maioria distorce. A maioria distorce. Ele fala que o trabalho não cria a realidade. A consciência cria a realidade. O trabalho apenas executa o que a consciência já decretou. Eu poderia delongar e delongar sobre isso, porque eu fiz um curso de Neville Goddard. Eu gosto muito de metafísica, eu gosto muito mesmo. Eu estou escrevendo um livro de metafísica baseada nessa jornada financeira. Quando estiver pronto, eu divulgarei para vocês. Mas a princípio eu já tenho 12 livros escritos e tenho 5 livros que já está sendo disponibilizado no link aqui do protocolo Super Ricos. Basta você clicar aí, você vai ter acesso a um desses livros. Pessoas já compraram aí o livro da IA, Negociar com uma IA, baseada nos padrões de leitura fria que a IA faz sobre você, e você vai conseguir de forma técnica a não ser passado para trás ou ser enganado, tá? Tem até um filme chamado Justiça Artificial da Amazon que fala sobre isso. Assiste esse filme depois e me fala, tá? O Godard, ele dizia que você não precisa lutar para ser aquilo que já é. Você precisa assumir o estado. O mundo externo vai se conformar. Olha que top isso, gente. É que parece tão difícil, né? Tão distante, mas eu não vou falar para você que é fácil, porque você desprogramar um código que foi inserido desde criança na sua consciência realmente exige muita disciplina, é muita disciplina, tá? E o que você chamava de assumir o estado não é fingir, não é visualização superficial, não é afirmar diante do espelho, mas isso é a transformação da identidade em nível subconsciente. É quando o seu sistema nervoso para de buscar a abundância e começa a operar a partir dela. Existe uma diferença muito gritante sobre isso. As pessoas estão esperando a abundância chegar,
mas você precisa operar a partir do desejo, da intenção, da emoção gerada da abundância, antes dela chegar até você. Isso é fé em Hebreus 11. O Instituto HealthMed, na Califórnia, ele demonstrou que o campo eletromagnético do coração, mensurável até 1 metro de distância do corpo, muda de frequência conforme o estado emocional do indivíduo. Por isso que muitas das vezes você aproxima de alguém e sente calafrio, sente uns arrepios, ou sente vontade de ficar conversando com aquela pessoa. Eu gosto de falar com você, cara. Você tem a áurea boa. Na verdade, é a frequência que ela está emitindo naquele momento, é o campo eletromagnético. E esse campo, ele afeta fisicamente as pessoas ao redor, afeta até decisões e oportunidade. Eu consigo entrar num velório e manter minha frequência em níveis elevadíssimos, fazendo com que aquela pessoa está de luto, ela enxerga uma realidade da perca, mas ela não perde o equilíbrio emocional. Eu fiz teste 2 vezes só, não mais do que isso, porque eu não gosto muito de velório. Eu gosto mais de uma festa, se bem que eu não vou tanto, mas eu prefiro, né? E a riqueza não é atraída pelo seu esforço, ela é atraída pelo campo que você gera. Eu disse que ia falar sobre Robert Kiyosaki, e agora cai bem. E existe uma parte do livro Pai Rico e Pai Pobre que poucas pessoas falam, né? Ou cita. Ali fala que a diferença entre seu pai rico e o pai pobre não era o salário dela, era a forma como cada um pensava sobre o dinheiro. O pai rico dizia: eu não posso me dar o luxo de comprar isso. O pai pobre, perdão. E o pai rico já falava o quê? Como eu posso me dar o luxo de comprar isso? Ele fazia pergunta ao invés de afirmar algo negativo. Mesma situação financeira, 2 cérebros completamente diferentes, 2 destinos completamente diferentes. E Robert Kiyosaki, ele foi além disso daí. A maioria das pessoas aprendem sobre dinheiro e nunca aprende a ser rica. Porque aprender sobre dinheiro é uma habilidade técnica. Ser rico é uma identidade. E identidade, pessoal, não se aprende, ela se instala, é um código, tá? Imagina que você compra um carro potente, uma Lamborghini Urus, um motorzão V8, 0 quilômetros, mas nunca tirou carteira de motorista. O carro vai ficar lá na garagem, reluzente, cheio de potência, mas sem sair na rua, porque você não tem habilitação. Se você sair, você vai perder teu carro. Ou pior, vai machucar alguém, vai matar alguém. E o manual Super Ricos que eu escrevi é o carro. A parte técnica, os protocolos, a estrutura de proteção, tá tudo lá. Mas se você negligenciar o mental, o manual vai ser um livro confuso nas suas mãos. Porque você vai ter o mapa, mas não terá o motorista. E isso diz muito respeito às pessoas que desejam fazer projeto humanitário. Eu já li projetos aqui de ajuda humanitária incríveis dentro das nossas comunidades. Hospitais, escola, clínica de reabilitação, adoção de pets abandonados. Ideias que me fez brilhar os olhos. Mas eu faço uma pergunta bem simples: como está a sua mentalidade? O que você gerou na sua mente nesses anos de espera? Aí a pessoa, sabe o que acontece? Ela trava, ela gagueja, ela desvia o foco. Alguns até tentaram responder, mas a resposta virava sempre uma confusão, uma mistura de justificativa, de culpa nos outros, de promessas vagas. E aí a verdade fica visível. A pessoa pensou no projeto, mas não pensou em si mesma. E isso não tem sentido nenhum, gente.
E a neurociência eh, fala que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por planejamento de autocontrole e tomar de decisão a longo prazo, ele funciona menos sob estresse crônico. Pesquisa na Universidade de Stanford, com grupos de baixa renda em situação de ansiedade financeira prolongada de muito tempo, demonstraram redução equivalente a 13 pontos de QI funcional na região do cérebro. 13 pontos, pessoal. Não é inteligência genética de funcionamento. Isso aí, na verdade, foi anos esperando sobre estresse financeiro, deixaram a sua capacidade de planejar funcionando bem abaixo do potencial. E aí você quer executar um projeto humanitário de milhões com seu cérebro sobre tensão e estressado do jeito que tá. Isso aqui, pessoal, não é um insulto, tá? Isso é um diagnóstico. O diagnóstico só serve se você acredita nele. Na física quântica, pessoal, a energia, ela não é neutra. Ela carrega frequência. E frequência carrega informação. Se o dinheiro é energia concentrada e você vai receber uma quantidade massiva dessa energia, qual que é a frequência que você vai imprimir nela? Olha o tanto de pergunta que eu tenho feito a vocês, para vocês pensar. É a frequência do medo? Ela vai te fazer guardar tudo paralisado. É a frequência da raiva? Ela vai te fazer gastar para provar algo para alguém. É a frequência da escassez? Ela vai te fazer você tomar decisões de pobre com valores de alguém rico. O Bruce Lipton, ele demonstrou que as células respondem ao ambiente eletroquímico criado pelas emoções. O medo crônico mantém as células em modo de defesa, fechadas, contraídas e principalmente em estado de ataque, né? Mas você acabou de falar de defesa, sim, até você chegar. Aí que tá o ponto. Até alguém chegar, na verdade, né? Até alguém chegar. Agora, se você está no campo de amor, gratidão, de expansão, mantém as células em modo de crescimento, abertas, receptivas. E a biologia do seu corpo, ela literalmente muda conforme o estado que você mantém. Então a pergunta não é se você vai receber. A pergunta é em que estado biológico eu estarei quando for receber. Esta é a pergunta que você tem que fazer. E outra coisa, pessoal, é que vai vir coisas e mais coisas. Ainda bem que eu faço as anotações aqui. Às vezes eu dou essa pausada porque eu tô lendo o que eu anotei, tá? Eu preciso falar aqui com vocês algo que muita gente prefere ignorar. Existem pessoas incríveis, maravilhosas, genuínas nessas comunidades, e eu sei disso. E existem pessoas muito, muito más. E você precisa saber distinguir um do outro. O Joey Navarro, ex-agente do FBI, que é especialista em leitura comportamental, ele passou 25 anos estudando predadores social e manipuladores. E a conclusão dele é devastadora. Ele fala que as pessoas más são, na sua maioria, as que mais se apresentam como boas. Olha que forte isso. O livro dele, Personalidades Perigosas, né? Ele lista ali sinais completamente identificáveis. E são pessoas que se aproximam rápido demais, amizade intensa em semana, eles criam um senso de exclusividade. Só você entende a minha situação, são os jargões que as pessoas utilizam. Eles pedem favores pequenos antes de pedir favores grandes. Eles usam elogios excessivos.
mas elogio sempre precede um pedido, sempre. Eles fazem você se sentir especial, para que você baixe a guarda, e o dado que o Navarro apresenta, ele é muito preciso. Em caso de fraude financeira contra herdeiros recente, pessoas que recebeu grandes fortunas, 78% das vítimas relataram que o fraudador era a pessoa mais gentil que ela já tinha conhecida. Lembra da história de Jack que eu contei? Da moça que estendeu a mão para ele? Não só roubou dele, mas matou o cara. Isso aí não é historinha, é realidade. Gentileza excessiva não é sinal de bondade, pessoal. Eu fico vendo alguns grupos, eu até saí desses grupos, com conversinha mole, com mimimi, e a gente que estuda muito isso já consegue identificar na hora a intenção dessas pessoas. No final sempre se resume a Pix, 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 mas nunca te oferece uma transformação. Até então eu não tinha visto nenhum grupo manifestar sobre treinamento de mente humana, psicologia do dinheiro, neurociência, física quântica, como você estará quando receber, quando for receber, quem é que vai estar lá recebendo, assinando o contrato, quem é a pessoa que vai receber. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E isso me doeu por muitos e muitos anos. E eu fiquei na taberna. Chegou um ponto que eu falei: puxa vida, cara, tudo que eu estudei, tudo que eu li, tem que servir para alguém. Eu tenho que passar isso adiante. E esse grupo foi o grupo que recebeu esse pedido com muita, mas muita. Ah, eu tô parando aqui para não falar demais, tá? Porque eu não quero criar aqui um senso de vaidade ou hipocrisia, seja lá o que for. Mas o grupo nos recebeu com muito amor. Na hora que eu fiz a proposta, foi quase que na mesma hora. Então a gente tem que dar valor para essas questões, tá? Então você, com a mente cansada de anos de espera, com o sistema nervoso em modo de estresse crônico, com o córtex pré-frontal funcionando abaixo do potencial, você consegue identificar isso em uma conversa de 10 minutos? E esse é um dos motivos pelos quais o grupo existe. E eu vou fazer algo aqui completamente diferente. Eu vou fazer uma demonstração ao vivo, ao vivo, né, com você, e quero que você responda mentalmente agora. O que que você comeu 3 dias atrás no almoço? Conseguiu lembrar ou ficou ali por alguns segundos procurando na memória? Isso tem um nome na neurociência que é chamado de quebra de padrão. Já falei sobre isso. Quando eu faço uma pergunta completamente inesperada no meio de um assunto, o seu córtex pré-frontal ele desliga por alguns segundos, sua mente consciente fica ocupada procurando a resposta. E a sua mente subconsciente fica aberta, sem filtro crítico. E agora, enquanto você ainda está processando isso, deixa eu te contar uma coisa. Pensa agora no sabor exato de uma manga madura. Sua boca salivou, seu cérebro acabou de responder a algo que não existe. Não tem manga aqui, mas seu corpo respondeu como se tivesse. Isso se chama resposta ideomotora, que é o seu corpo ele age a partir da representação mental, não da realidade externa. Em menos de 2 minutos eu acessei seu subconsciente, fiz seu corpo reagir a algo que não existe. E eu sou apenas uma voz no áudio. Agora imagina você diante de um consultor financeiro, de um advogado, de um gestor de patrimônio, de um amigo que apareceu depois de você receber. Pessoas treinadas que sabem exatamente quando quebrar seu padrão, quando inserir o comando ou quando fazer você assinar sem questionar. Com uma mente treinada, pessoal, você consegue perceber padrões. Você consegue perceber e se proteger. Agora, com uma mente não treinada, você não vai perceber. E você vai ser passado para trás. Isso é fato, tá?
E eu sei que você está esperando há anos e que a última coisa que você quer é mais um grupo, mais um conteúdo, mas deixa eu ser direto com você. O que nós construímos não é sobre informação, é sobre transformação real. No grupo, nós trabalhamos exatamente o que eu estou descrevendo aqui: o recalibramento do termostato financeiro, a leitura comportamental das pessoas para você não ser manipulado, a inteligência emocional aplicada a decisões de alto valor, a blindagem psicológica que nenhum manual técnico vai te oferecer. Nós temos pessoas que chegaram no grupo exatamente onde você está agora, nesse momento, com projetos incríveis na cabeça e mentes que precisavam de estrutura. E aí a diferença entre antes e depois é muito mensurável, é muito grande. No estado emocional, na clareza de decisões, na qualidade das respostas quando uma pressão aumenta. Você não precisa de mais uma promessa quando vai chegar. Você precisa estar pronto quando chegar. E o grupo é o espaço onde isso acontece. Lembre-se de uma pergunta que eu fiz no começo desse áudio. Vocês lembram? Se amanhã chegasse, o que você espera há anos, quem exatamente estará lá para receber? Vocês lembram que eu fiz essa pergunta? Agora você tem mais elementos para responder. Seria alguém com termostato financeiro ah, podre ou será alguém com termostato recalibrado? Será alguém com inteligência emocional para distinguir amigos reais ou será alguém que vai atrair manipuladores? Eu ouvi uma história uma vez que eu nunca esqueci, né? Um homem parece que passou 20 anos cavando um poço no seu quintal todo dia, com as próprias mãos. Depois de 20 anos, a água brotou, pura e abundante. Mas durante 20 anos de espera, suas mãos tinham enrijecido de tanto segurar a pá com a força. E quando a água veio, ele não conseguiu mais abrir as mãos para beber. Não perca a água por não ter aberto as mãos a tempo. Se quiser estar no grupo, você já sabe onde me encontrar. Eu vou finalizar com um pensamento muito profundo e muito intenso. Eu vou gravar no outro áudio para não ficar grande. Eu quero que você imagina o seguinte cenário. Você descobre hoje que daqui 5 anos o mundo vai colapsar. Não metaforicamente, mas literalmente. A infraestrutura, abastecimento, ordem social, tudo, tudo. E você tem 5 anos para se preparar. Caçar, cultivar, captar águas, construir abrigo, estocar, defender, criar comunidade de confiança, aprender medicina básica, aprender a dar nós em corda, a gerir recursos escassos, desenvolver força física real e principalmente treinar a tomada de decisões sob pressão extrema. É basicamente o que os sobrevivencialistas sérios, né, os papers, eles fazem durante anos. E não é paranoia, como muitos falam, isso aí é disciplina de elite, de alto nível. Aí vem um detalhe. No mesmo dia que você descobriu isso, alguém decide que você não pode se preparar. Mas esse alguém é inteligente, não vai te prender, não vai te ameaçar, mas ele vai te oferecer streams, filmes que você adora justamente nessa semana. Esse alguém vai colocar Big Brother no ar com os participantes mais polêmicos da história, vai fazer sua empresa entrar em crise no pior momento, vai criar uma promoção irresistível no shopping para você ir lá e comprar, vai garantir que os seus filhos precisem de você o tempo todo. O Irã vai, a partir agora do dia 21 de abril,
no país todo, passar as escolas para ensino digital, total, não vai ser mais presencial. Ou seja, o filho vai estar em casa o tempo todo. Olha só o cenário que eu estou criando para você, preste atenção. Vai ser, sei lá, o seu feed de conteúdo que você vai levar, vai consumir aquilo por horas e horas e horas sem te entregar nada. Aí você pensa, nossa, o jornal vai falar de tudo, menos do colapso daqui 5 anos. E aí, a notícia, chegou o dia. Sabe o que que a neurociência diz sobre que você vai fazer? Exatamente o que o seu sistema nervoso foi condicionado a fazer. Você vai buscar o outro, aquele que se preparou, mas ele vai estar longe, bem longe, porque quem se prepara de verdade não fica onde todo mundo ficou. Você tenta sair da cidade, engarrafamento de 40 quilômetros, e aí acontece algo preciso, documentado, científico, seu córtex pré-frontal, responsável por planejamento, raciocínio lógico e controle de impulso, ele simplesmente desliga, literalmente. Dr. Bruce Perry, neurocientista da Universidade de Harvard, demonstrou, sob estresse agudo, extremo, o nosso cérebro, ele regride ao funcionamento do tronco cerebral. Isso é instinto puro, pessoal. É tipo sobrevivência animal. Aí você vai parar de pensar e vai começar a reagir. E em estado de regressão neurológica, você aceita qualquer condição que pareça aliviar sua dor imediata. Qualquer uma. Qualquer uma. Você pode ver nesses filmes que a gente assiste final dos tempos. De forma miseravelmente. E então, é isso o ponto mais perturbador. Você começa a culpar o quê? Jornal que não te avisou. Você culpa o amigo que sumiu. Você vai culpar Deus. Vai culpar parente. Vai culpar todo mundo. Quando a única coisa que destruiu foi a distração que você escolheu. O que que isso tem a ver com as operações? Tudo. Tudo. O colapso não é daqui 5 anos. Para muitos de vocês, o colapso é o dia que o dinheiro chegar. Pode ser daqui a alguns dias, porque você não se preparou. Se você passou esses anos consumindo distração em vez de construir estrutura interna quando chegar a abundância, que é o seu apocalipse particular, só que ao contrário, né? Lógico, seu sistema nervoso vai responder da mesma forma, com regressão. Você vai buscar quem parece ter as respostas. Vai ao supermercado e ele vai estar sendo saqueado por consultores, parentes, de alguém que teve acesso. Você vai tentar sair da cidade e vai travar em decisões que deveriam ser simples e vai entrar em desespero crônico. A diferença entre quem sobrevive ao apocalipse e quem sobrevive à riqueza é a mesma. Preparação deliberada antes do evento. O filósofo Foucault, ele estava completamente certo quando ele fala que o poder não precisou te proibir de nada, ele só precisou te manter ocupado. É exatamente nesse mundo que estamos vivendo atualmente que funciona dessa forma. E a pergunta é: você vai deixar? Essa é a pergunta que eu faço para você num áudio de menos de 7 minutos. Você vai deixar? Ou você vai estar junto conosco nesse grupo transformado aí? Transformar a mente. Qual que é a decisão sua? Qual que é a desculpa que você vai dar? Porque eu escutei um monte de desculpa. De cada 10 pessoas, 3 tomavam a decisão. Dessas 3, uma fazia o que de fato deveria fazer. Outras 2 ficavam indecisas. E as 7 davam desculpa. É que eu falo, chegar no 1% não é para qualquer pessoa. É difícil. Até mesmo para mim que conhece a ciência da mente. Qualquer propagandista, marqueteiro,
neurocientista, até para Miguel Nicoleles, para qualquer um, até para Joe Dispenza, porque é uma coisa que parte da pessoa. Então não tem como, se você se fecha, é igual Apocalipse: "Eis que estou à porta, se alguém abrir, eu entro, mas se estiver fechado, ele não vai entrar", acabou, fim de papo. E eu termino aqui com um convite para aqueles que entenderam o recado, a mensagem: vamos estar junto nessa grande jornada. Te espero do lado de dentro. Meu WhatsApp está aí no e-book, tá? E no manual e também nesse diagnóstico. Faça o diagnóstico, pessoal. É de graça, tá bom? Para você saber o nível que você está nesse momento de preparação.